Você pode ter até olhado o título do vídeo e pensar: ah, mas eu já joguei muito desses jogos de luta de Super Nintendo, o que mais poderia ter que eu não conheço? Aí é que eu vou pegar você de surpresa, pois o Super Nintendo apresentou dezenas de títulos de jogos de lutas, e muitos deles são muito bons, mas passaram batidos. Duvida? Então deixa teu like aí e confere os jogos que vamos apresentar aqui. E se não te surpreender, pode tirar o like e me ignorar pra sempre. Mas ó, já aviso que vou deixando de fora os mais consagrados, como Street Fighter, Mortal Kombat e esses outros, figurinhas carimbadas. E eu chamei meu Manolo Juan, do canal SNEStalgia, para me ajudar a apresentar esses jogos para você. Muitos desses jogos ajudaram a revolucionar o gênero no console da Nintendo e continuam valendo muito a pena jogar. Então, se você gosta de se surpreender com as curiosidades do mundo dos games e de quebra quer curtir aquela nostalgia, se inscreve aqui no Retropoint e bora lá conferir. É, cambada, se tem um jogo que eu tenho certeza que passou batido por muitos, é o Super Chines Fighters. Esse jogo foi lançado originalmente para Super Famicom e é o primeiro de uma série de 3 jogos de lutas baseado na franquia Super Chinês da Culture Brain. A narrativa do jogo segue aí a do Super Chines World 2, onde as artes marciais extraterrestres continuam a ser uma ameaça aí para os protagonistas gêmeos aí, Jack e Ryu, e seus amigos Poi e Lin Lin, e eu adoro esse nome, Lin Lin. O padrão do jogo é o modo aventura, onde a Lin Lin é capturada e os dois irmãos aí são forçados a resgatá-la. Esse modo pontua cenas da história com lutas contra oponentes da CPU, e também permite que o jogador adquira itens e consumíveis e use quando achar mais necessário. O jogo possui também mais 2 modos, o de sobrevivência, que você luta com todo mundo até não aguentar mais, e o modo versus, que é a parte mais divertida do jogo. O jogo tem um total de 16 personagens jogáveis, e apenas os gêmeos Jack e Ryu são jogados aí no modo aventura. Mais 12 estão disponíveis aí no modo verso. E os 2 restantes são os personagens chefes, que podem ser desbloqueados para o modo verso com o código secreto, ó, anota aí, AXYBA Select Start. Esta é uma franquia bem bacana mesmo, mas se tem uma outra que é tão boa quanto e as pessoas deveriam conhecer, é Natsuki Crisis Battle. Natsuki Crisis Battle é um jogo de luta lançado para o Super Famicom, que foi desenvolvido pela Toze e que era a subsidiária da Bandai. O jogo apresenta um modo história que tem bastante diálogo entre as lutas e o padrão Versus Mode para 1 ou 2 jogadores. Como a maioria dos jogos de 16 bits da Bandai, Natsuki Crisis Battle é baseado em um mangá chamada simplesmente de Natsuki Crisis, que virou uma adaptação de anime. E no plot da história temos a Natsuki Kizumi, que é uma estudante do ensino médio que está focada em ser karateka. É a talentosa e incrível forte capitã da equipe Nagasawa, e tenta fazer amizade com uma nova aluna transferida e a colega de artes marciais Hina Takaoka, que é perseguida por um passado sombrio. A história do jogo segue a mesma coisa do mangá, onde Natsuki e Hina eventualmente precisam se unir para enfrentar figuras sombrias do passado de Hina, dando muita porrada em todo mundo que aparece no seu caminho. Olha, esse é bem obscuro e é bem divertido, vale a pena não só jogar como também ler o mangá. Ah, se eu te falar que o próximo jogo também é baseado no mangá, hein? Escuta só, eu estou falando no Osu Karate Bu. O Osu Karate Bu tem todo aquele jeitão de Yu Hakusho, tirando, é claro, a parada de monstros e seres espirituais. A história era basicamente sobre briga de gangues, e o game em si seguia a história do mangá e a jogabilidade no mesmo estilo em Street Fighter. O game foi lançado exclusivamente para Super Famicom, e o sistema de luta seguia aí um esquema diferente dos tradicionais rounds, que a gente já estava mais acostumado. Aqui as lutas eram contínuas e se baseavam em games de luta livre, ao qual o personagem ao ser derrotado poderia se levantar e voltar a lutar, dependendo aqui no caso do Ki acumulado. O Osu Karate Bu até tem bons gráficos, possuía um sistema de combos especiais interessantes e só, nada mais que isso, até porque esses golpes especiais aqui são difíceis, um absurdo de fazer. Quem programou essa parada aqui tava doidão. Mas se você curte aí jogos de luta, recomendo dar uma chance aí pro Osu Karate Bu. Ele cumpre seu papel com uma jogabilidade aceitável e pode lhe proporcionar aí algumas horas de diversão. Agora esse jogo que no início eu não sabia se era um jogo de luta ou um RPG, mas aí deu para entender que Battle Tycoon Flash Rider SFX era a continuação exclusiva de Super Famicom para o jogo Flash Riders em CD
do PC Engine em 1993. Esse jogo de luta tinha umas particularidades, como além de sair na mão no mano a mano com o oponente, existe um modo avançado que permite ao jogador apostar em lutas e melhorar seu equipamento entre as batalhas. Por isso eu achava que parecia um RPG. Bom, o jogo também oferece um modo versus que permite que os dois jogadores saiam na mão. E o plot de Battle Tycoon nos apresenta um concurso de artes marciais entre membros de vários clãs, cada uma com seu próprio estilo de combate e experiência. Eles competem para ver qual o estilo mais forte, além de fazer suas fortunas. É, um joguinho de luta diferentão. Vai lá, joga lá que vale a pena. Ah, com certeza eu vou jogar. Mas não antes de conferir aqui essas gatinhas no Super VG, que é o Variable Gel. O Super VG poderia ser só mais um jogo de luta genérico, a não ser que... bom, deixa eu explicar aqui, eu vou tentar explicar. A história é meio doida, bem longe aí da tradicional. No Japão, existe um evento onde os restaurantes decidem fazer um atrativo extra aí para trazer clientes, que são as lutas entre garçonetes. É, isso mesmo, garçonetes lutando até a morte. A partir dessa explicação, as versões de PC e console se dividem, pois entre as voadoras e porrada aí das garçonetes, as versões de PC, segundo a história, se a garçonete perdesse, ela seria ser, digamos, humilhada, tá? Se é que você me entende, humilhada para não falar outra coisa. Já na versão dos consoles existe censura, e lá ela não é humilhada. Logo, ela só perdia e nada acontecia com as suas roupas. A vencedora do torneio ganhava uma grande quantia de dinheiro, uma casa construída para ela onde ela quisesse no mundo todo. Um bom prêmio e criativo. E esse aqui é um jogo que bateu recorde lá no meu blog. Foi o único jogo que o Google censurou. Eita, dependendo da versão não dá para jogar ele na sala não. Mas esse próximo que eu vou apresentar você pode jogar numa boa e de quebra pode se divertir muito com Makeru no Makendo 2 Mimeru Yokai Souri. Makeru no Makendo 2, também conhecido como Kendo Rage 2, é um jogo de luta lançado em 1995 exclusivamente no Japão para Super Famicom pela Data Polystar. Ele é um jogo de luta 2D que nos apresenta elementos de RPG, onde seu personagem pode subir de nível e quanto maior o seu nível, mais tipos de ataques o jogador tem. Ele funciona de forma semelhante a outros jogos de luta 2D, nos quais os personagens do jogo de luta em um modo história ou em um modo versus, onde ele joga contra o seu oponente em uma melhor de 2 ou 3 partidas. O jogo é bem bonito, fluido e divertido. Possui um sistema de combos e golpes especiais que usam barras. Se você gosta de um jogo com bastante porrada e humor visual no bom estilo anime, Makeru no Makendo 2 é a pedida. Ah, agora é um jogo que eu tenho certeza que muito marmanjo não jogou por achar que era uma menininha. Estou falando aí do Bishoujo Senshi Sailor Moon. E mais um restante gigantesco de nome aqui que eu nem vou falar porque eu não sei o que faz treca aqui não. Os animes nos anos 90 aqui no Brasil faziam muito sucesso. E eram poucas dessas séries aí que encontrávamos suas versões de jogos de luta. E uma delas era o Sailor Moon, que teve uma boa fama no ocidente. No entanto, não tinham conhecimentos aí que elas eram ainda mais amadas em seu país de origem. E pasmem, a Sailor Moon teve 9 jogos japoneses exclusivos aí lançados para o Super Nintendo. O mais famoso dele é o Sailor Moon S, que é um jogo de luta, que você sai na mão aí com as outras Sailors, cada uma delas com poderes e estratégias particulares, fazendo com que o jogador pense bem em qual treinar aí como principal. O jogo é muito quebrado, com muitas mecânicas bem desequilibradas e até mesmo aí alguns casos de bloqueio, sendo mais prejudiciais do que realmente atacar. Mas para você ter ideia, os fãs criaram aí uma versão equilibrada e com sistema de combos para ser utilizada aí em grandes eventos de fight games. E sim, isso mesmo que você ouviu, tem campeonatos de Sailor Moon pelo mundo, e não é pouca coisa não, viu? Ah, eu adorava Sailor Moon, e sim, os campeonatos são bem maneiros. Mas um anime que não chegou a passar no Brasil na época, mas era muito popular pelos seus games, era Ranma Meio, ou Ranma Ranbu Shouji Ranbu-Ren. Shouji Ranbu-Ren é um dos 3 jogos de luta de Ranma Meio lançado para o Super Nintendo. Era para ele ter sido lançado nos Estados Unidos com uma sequência de Ranma Meio Harry Battle. E o divertido Shouji Ranbu-Ren tem 3 modos de jogo. Temos o modo história, o modo versus e o tag team. Sim, um jogo de luta de Super Nintendo já com um sistema de tag. E nele, os jogadores podem escolher 2 personagens para jogar. E pode trocar o jogador dando select.
mas apenas se a barra de saúde do personagem estiver mais baixa do que do outro personagem. E enquanto estiver fora da luta, o outro personagem estará recuperando sua vida lentamente. Existem 12 personagens no jogo, 13 se a forma amaldiçoada de Rama for contada, com os 11 já jogáveis no início do jogo. Mas como quero deixar a diversão completa para vocês, anota aí o código. Segure LR antes que a tela de seleção de personagens apareça e voilá! O personagem secreto Herbie também aparece como personagem jogável. Ah, esse aí pode ser divertido, mas nada supera esse grande clássico, e quase ninguém lembra dele. Estou falando do Yu Yu Hakusho Final Makai Seikou Hetsuden, eu devo ter falado tudo errado, mas é Yu Yu Hakusho, que é pancadaria pura, honesta e sem frescuras. Nos mesmos moldes aí dos principais títulos do gênero, que eram tão influentes aí na época. Mas o Yu Yu Hakusho tem lá suas particularidades. Vale frisar que o jogo não teve localização para o ocidente, mas por se tratar de um game de luta, não havia muito que entender além do menu de seleção de modo e das opções. Todas as vozes do jogo foram gravadas pelos dubladores originais da série, aumentando ainda mais a experiência com o jogo. E em combates, um contra aí de Yu Yu Hakusho apostou em combos devastadores para criarem um jogo bastante dinâmico. Além da tradicional barra de HP, havia uma barra de Reiki, que é a energia espiritual, responsável aí pela execução das magias e ataques especiais. Ao zerá-lo, seu personagem precisa de alguns segundos aí para retomar o fôlego, tornando-se indefeso e alvo fácil aí para os combos do oponente. Dava para recarregar o Reiki a qualquer momento, mas leve-se algum tempo, além de abrir brechas aí para contra-ataques. Mas o bom mesmo estava no sistema de combos. Praticamente todos os ataques podiam ser conectados uns aos outros, gerando aí uma infinidade de sequências que podiam drenar aí toda a barra de HP dos seus inimigos. Um projétil disparado contra um oponente no ar poderia servir facilmente de brecha para se emendar em um especial com uma voadora, sempre avaliando aí o estado da sua barra de Reiki. Essa facilidade em desferir longos combos deixava os jogadores em total estado de alerta, já que um passo em falso era o suficiente para receber uma punição dura. Agora para tudo que este merece todo o respeito. Um jogo que considero, se não for um dos melhores jogos de luta do Super Nintendo. Estou falando de Shin Kido Seiki Gundam Wing Endless Duel, ou simplesmente Gundam Wing. Gundam Wing pegou muita gente de surpresa. Ao ver essa imagem do jogo, poderia duvidar que ele seria um jogo de Super Nintendo. Nele, temos um elenco de pilotos de robôs do anime de mesmo nome, e temos incríveis mechas saindo na mão com gráficos de brilhar os olhos e a trilha sonora que gruda na mente. O jogo foi lançado exclusivamente para Super Famicom no Japão, e é um dos melhores jogos de luta de 16 bits, que raramente recebe uma atenção merecida. O jogo está cheio de sprites enormes e coloridos que ocupam a maior parte da tela, com muita ação rápida e desenfreada. Seu sistema de combos é incrível e os especiais são devastadores. É um mecha melhor que o outro e cada um com suas particularidades. É bem difícil escolher um só. Eu particularmente gosto muito do Heavy Arms, tanto que participo de torneios de speedrun de Gundam Wing no speedruns.com. E os campeonatos desse jogo nos mostram partidas de cair o queixo. Então, me diz aí, conhece todos esses jogos de luta ou ficou só no Street Fighter e Mortal Kombat? Coloca aí nos comentários se já jogou um desses e qual foi sua experiência com eles, ok? E quero agradecer a participação do meu manolo Ruan do canal SNEStalgia, pois se é pra falar de jogos de Super Nintendo, ninguém melhor e com mais autoridade do que ele. E é isso, cabada, eu sou Dom Juanito lá do SNEStalgia. Quiser seguir a gente, pode encontrar SNEStalgia em todas as redes sociais. Você vai ver um cara esquisitão de óculos 3D e sou eu mesmo. Agradecer ao Jota pela oportunidade e tamo junto. E obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixa seu like para fortalecer e ajudar o canal. E vou deixar aqui um vídeo para você conhecer os jogos que deram mais grana para o Atari. E um do canal do Juan que eu recomendo muito. E do mais, nos encontramos no próximo vídeo. Até mais.